é dizer que faço uso desse espaço regimental para tratar de um problema gravíssimo para o nosso estado do Acre, que passou por, talvez, um dos maiores desafios da nossa história, que foi a cheia do Rio Madeira. E queria dizer que as consequências foram muito graves para a economia do Acre, do setor do comércio, da nossa atividade industrial. E ontem falava com o governador Tião Viana, que, reunido com empresários, comerciantes, pessoas que trabalham no setor produtivo do Acre, externaram para o governador uma preocupação com o andar de duas obras que são fundamentais para o nosso Acre. O início da ponte, das obras da ponte no Rio Madeira, na região do Abonã, e o início das obras de recuperação, de reconstrução da rodovia BR-364 nos trechos em que ela ficou submersa. O trecho atingido é de 60 quilômetros, mas onde nós vamos ter uma obra mais importante é uma área bem menor. E eu queria, daqui da tribuna do Senado, chamar a atenção do DENIT, do Ministério dos Transportes. Fiz um contato pessoal com o ministro Paulo Passos, dos Transportes, ainda ontem. Acertei com ele uma audiência que vou ter com o ministro na próxima quinta-feira, às 14h30. Convidei o senador Aníbal para me acompanhar, onde nós vamos tratar do calendário dessas duas obras. A obra da ponte só pode ser iniciada já que a presidenta Dilma garantiu os recursos, já que o orçamento prevê a execução dela, já que a licitação foi feita, a empresa contratada. Nós temos que ter agora um período da seca do Rio Madeira para que as obras se iniciem. Mas nós temos o Lago das Hidrelétricas, que mantém o nível das águas naquela região do Rio Madeira acima do normal. Por isso que eu quero e vou em busca, em nome de todo o povo do Acre, dessas respostas. Quando, que dia, demorará quanto tempo, quantas frentes de trabalho nós teremos nas obras da ponte sobre o Rio Madeira. E o mesmo nós temos que fazer urgente sobre as obras de reconstrução de trechos da BR-364 que ficaram submersas com a cheia do Rio Madeira. O comércio do Acre tem sofrido. A viagem de Porto Velho até Rio Branco ficou mais longa. E cada 1 a 2 horas a mais no transporte rodoviário significa um preço maior no transporte, que implica diretamente num preço maior nas mercadorias. O que o Acre vende fora fica mais caro, e o que o Acre compra também fica mais caro. E é nesse sentido que eu pedi essa audiência ao ministro Paulo Passos, dos Transportes. Espero que estejam os técnicos do DENIT e vou lá, levando a preocupação do governador Tião Viana, do setor empresarial acreano, do comércio, da indústria, do setor da agropecuária, para que possamos dar uma satisfação à população acreana de quando as obras da ponte do Rio Madeira se iniciarão, qual a intensidade do trabalho, quando ficará pronta. E o mesmo em relação à obra de reconstrução da BR-364, que ficou submersa com a cheia do Madeira. Quero não justificar, mas esclarecer que a luta por essas duas obras, elas têm uma dificuldade. As obras são dentro do estado de Rondônia, tanto a ponte como o reparo na BR-364. E eu sou senador do Acre. Daí a dificuldade que temos. No Acre fizemos as principais pontes, construímos as principais rodovias, pavimentamos com a ajuda do governo federal, presidente Lula, a presidenta Dilma, mas as obras que nós temos tão fundamentais para o Acre são dentro do estado de Rondônia. Por isso que eu estou aqui da tribuna prestando conta para o povo do Acre, cobrando ao Ministério do Transporte que nos dê a tranquilidade
de apresentar o cronograma de execução dessas duas obras tão fundamentais para o povo do Acre. Por fim, senhor presidente, eu queria fazer uso aqui desse pouco tempo que me resta para dizer que estranhei muito. Ontem, 11 ministros se reuniram. É uma decisão do governo da presidenta Dilma para prestar contas à sociedade brasileira sobre a realização da Copa da FIFA no Brasil. Um mês de jogos, de uma movimentação de 1 milhão de turistas, e o que é que eu vi? A oposição questionando, dizendo que a presidenta Dilma, que o governo estava querendo fazer uso da Copa, que foi um sucesso. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, se o desastre, se o caos que setores da oposição e setores da imprensa do Brasil pregou durante 2 anos que seria a Copa do Mundo tivesse acontecido, a quem eles estariam imputando a culpa? Se os aeroportos não tivessem funcionado, se os estádios não tivessem ficado prontos, se o transporte de ida e vinda não tivesse funcionado, quem? Os articulistas, os opositores, agora o Instituto Teotônio Vilela, a uma memória de um grande político do Brasil, que dá nome à fundação do PSDB, agora se arvorou a analista política de futebol. Veja o que é que uma véspera de eleição não faz. Então, se o Brasil não tivesse dado conta do recado, a nota da nossa Copa foi 9,25. A nossa... Para concluir, senhor presidente, pelo menos 1 minuto ou 2, a Copa realizada pelo nosso governo, a primeira vez que o Brasil cedia nos últimos tempos, um evento de maior audiência do planeta, foi um sucesso. O mundo inteiro reconheceu isso. Tenho aqui um jornalista que cobriu a Copa, ele fez, eu fiz questão de pegar aqui, ele fala, está aqui, ó, jornalista escocês, parabéns Brasil, peguei 29 voos em 28 dias durante o meu trabalho cobrindo a Copa do Mundo, todos praticamente no horário. Ele faz esse registro para ficar bem claro, eu traduzo isso, porque é um estrangeiro, um escocês, jornalista, falando de como funcionou, mesmo com 1 milhão de turistas. Eu sei dos problemas que nossos aeroportos têm. Só 1 minuto para concluir, presidente. Eu sei que nossos desafios são enormes, que vão do preço da passagem à oferta. Mas nós não podemos negar que a Copa funcionou. E eu volto a repetir, caros Wellington, antes de ouvi-lo aí, mesmo que seja em 30 segundos. Se a Copa não tivesse dado certo, estariam jogando pedra na presidenta da República. Mas a Copa deu certo, o mundo inteiro reconheceu, foi um sucesso e o governo não pode prestar conta do que fez. E nós estamos com passaporte para fazer também uma das melhores Olimpíadas de todos os tempos em 2016 no Rio de Janeiro. E as Olimpíadas terão mais audiência que a Copa do Mundo, porque ela terá a participação de praticamente todos os países do mundo, com toda a modalidade de esporte. E o Brasil, que deu conta de fazer uma boa Copa, haverá de dar conta também de fazer uma boa Olimpíada. Só uma palavrinha para o meu querido saudoso, que eu tenho saudade, senador Wellington Dias. Senador, eu também agradeço ao nosso presidente Ferraz, apenas para dizer que Vossa Excelência tem razão. A gente ouviu aqui durante tanto tempo a voz do pessimismo, a voz de que não ia ter Copa, que não ia ter funcionamento dos aeroportos. Ia ser uma vergonha. Nós íamos ter um terremoto e tivemos um belo evento, Lamentamos que não tivemos da parte da nossa seleção a condição de atender à expectativa da torcida brasileira, que, aliás, até a torcida brasileira se comportou muito bem. E o mais importante, fica aquilo que foi trabalhado
para recebimento da Copa, por exemplo, para as Olimpíadas e para outros eventos importantes. Está de parabéns a presidenta Dilma, a sua equipe, está de parabéns o povo brasileiro. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senador Wellington, o caos que pregaram durante 2 anos, o desastre que anunciaram não aconteceu. E agora só falta mesmo, além de quererem proibir que o governo preste conta da Copa, senador Aníbal, só falta agora dizer que os 7-1 que a seleção levou da Alemanha foi culpa da presidenta Dilma. Só o que está faltando. Só falta isso. Queriam que ela não fosse entregar a taça, chefe de Estado brasileiro. Mas eu acho que o Instituto Teotônio Vilela, contratando os especialistas de futebol, deve lançar um novo documento nos próximos dias, dizendo que a culpa dos 7-1 e dos 3-0 foi da presidenta Dilma. Só falta isso. Eu queria, por último, registrar aqui uma crítica, uma jornalista independente, Eliane Cantanhede. Ela fala Eliane Cantanhede diz: acho que todo mundo apostava no caos da Copa. Assumindo. Uma articulista do jornal Folha de São Paulo. E ela diz mais ainda: depois de meses engolindo críticas e dúvidas, Dilma, como presidente, acertou ao reunir uma penca de ministros para prestar conta e fazer o balanço da Copa do Mundo. Ela fala. E ela diz mais ainda: um balanço, apontar o dedo na cara dos pessimistas e capitalizar o sucesso do maior evento esportivo do planeta. Não é ninguém do PT, não é ninguém aliado, é Eliane Cantanhede que faz e escreve. São uma realidade, a gente ainda tenha que vir dar explicação sobre algo que foi, graças ao povo brasileiro, ao nosso governo, um sucesso. Senador Aníbal, é uma pena que eu não tenho mais tempo, mas... Senador Jorge, só para reforçar que essa avaliação positiva que Vossa Excelência está fazendo, que acabou de ser feita também pelo senador Humberto Costa, líder da bancada do PT no Senado, ela hoje é confirmada pela pesquisa Datafolha, que em todos os aspectos mostra o resultado da Copa como muito positivo. Quem nos visitou, 83%. 83%, inclusive os estrangeiros conseguiram dar uma avaliação muito maior que os próprios brasileiros em cada um dos itens avaliados. E em relação aos 7-1, a gente não pode atribuir em hipótese alguma culpa à presidenta Dilma, porque se alguém torceu contra o Brasil, certamente não foi a presidenta. Certamente foram os pessimistas. Então eu concluo dando só um exemplo. É óbvio que debater os custos, procurar otimizar os investimentos, é obrigação nossa, é um dever nosso. Mas o estádio aqui, Mané Garrincha, estava construído, há 38 anos atrás ele foi construído. Passou 36 anos o Mané Garrincha ali, ninguém falava nada, entraram 300 mil pessoas nele. O governador Agnello, de forma competente, numa parceria com o governo federal, construiu o novo Mané Garrincha. Só nesse período da construção dele, mais de 1 milhão de pessoas já frequentaram o estádio Mané Garrincha. Então, são os fatos, Sua Excelência, os fatos se impondo diante das versões pessimistas que sempre procuram puxar o Brasil para baixo. Eu respeito a opinião, mas eu queria, sinceramente, oferecer a minha. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.